Neste início de setembro, o quinto maior grupo educacional do Brasil, a Universidade Cruzeiro do Sul, comprou a sua concorrente, a Universidade Brás Cubas. A Brás Cubas é uma escola pequena comparada com as gigantes do setor, mas tem 60% dos seus alunos estudando em casa. Esse foi o atrativo do negócio. Esse é o EAD, o ensino à distância. Você está acessando a primeira aula da sua disciplina online. O ensino à distância é um negócio que atrai investidores e grandes conglomerados. Grandes instituições de ensino agora comprando pequenas escolas particulares. E com a bênção do governo federal, eles agora avançam também na educação básica e se ampliam no ensino superior. No país. Pensando nisso, o Ministério da Educação regulamentou novas regras para a educação à distância. A partir de agora, as instituições de ensino superior podem ampliar a oferta de cursos de graduação e pós-graduação à distância. Entre as principais mudanças, a criação de polos pelas próprias instituições e o credenciamento de instituições sem exigir a oferta simultânea do curso presencial. Como esse avanço do EAD reflete na qualidade da educação? Como afeta as condições de trabalho do professor? Mas em relação ao quadro salarial desses grandes grupos mercantis, eu particularmente lá na federação estamos trabalhando com a ideia de que está havendo uma carteirização de salários. Carteirização de salários para baixo. Os grandes grupos econômicos estão estabelecendo um nível máximo salarial. Cidade maior de estudos sobre o que está acontecendo no Brasil, que é uma situação única no mundo. Olha os lucros, os percentuais de lucro. Estamos falando aqui entre 450% e 850% de lucro. Isso não existe em parte alguma, que nenhum negócio tem essa margem de lucro. Aí nós entendemos porque o setor foi para lá. Eu acho que a educação ela não poderia estar reduzida a essa dimensão do consumo. Estamos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde está sendo realizada uma audiência pública para discutir a educação à distância, a mercantilização do ensino privado e as consequências disso para os professores e a qualidade do ensino para os estudantes. Com dossiês preparados pela FEPESP e pelos sindicatos integrantes, a Assembleia Legislativa ampliou a discussão de como se tratam a educação, os professores e os tutores no esquema do ensino à distância. Na maioria dos casos, o tutor está sendo considerado uma atividade não docente. E o tutor exerce a atividade docente. Porque a educação à distância se tornou hoje um grande instrumento de lucro, né, dessas empresas de educação, né, dos privatistas da educação. Então nós vamos aqui ouvir e tomar providências contra isso. E outra questão que a gente tem debatido muito é a questão da qualidade, que na nossa opinião a questão do ensino à distância ele tira a qualidade tanto da profissão da docência, então do processo do professor, de formulação da matéria, do ensino do professor, mas também a qualidade do aluno, né, porque como a gente tem averiguado uma série de universidades, a qualidade dos materiais são muito baixas, aí não por culpa do professor ou do aluno, mas pelo regime que as grandes universidades têm feito, né, então tem mercantilizado o ensino, tem baixado a qualidade para baixar o custo e aumentar o lucro. O Conselho Nacional de Educação emitiu um parecer onde a função do tutor ficou de maneira dúbia. Eu tive a oportunidade de até discutir esse assunto com vários representantes de conselhos da área de saúde, né, que discutindo a possibilidade de categorizar a função do tutor como professor, mas existe aí uma divergência entre professor universitário e atividade docente universitária. Então, na nossa concepção, isso nós estamos discutindo muito no âmbito da federação, inclusive agora com possibilidade de reivindicações trabalhistas em relação a isso, né? O tutor tem uma atividade docente, assim categorizada pelo parecer do Conselho Nacional de Educação, mas ele não se insere na carreira de professor universitário, pela categorização da própria função dele no parecer do Conselho Nacional de Educação. O tutor tem
habilitação, curso superior apenas, enquanto que o professor universitário tem uma outra habilitação, uma outra qualificação em termos acadêmicos, em termos de titulação. Então, essas são as questões principais que estão acontecendo no ensino superior privado com relação à educação à distância, no que se refere principalmente às relações de trabalho. Os grandes grupos econômicos estão diminuindo a faixa salarial dos professores a partir, e eu já estou quase no final do meu tempo, mas só para encerrar o meu raciocínio, a partir da reforma trabalhista, da lei que foi aprovada em 2017, a 13.467, não há mais a obrigatoriedade do plano de carreira que atenda aos critérios de titulação e tempo de serviço. Então, as instituições de ensino podem estabelecer o plano de carreira que quiserem e elas estão se utilizando, essas instituições, principalmente as mercantis, estão se utilizando dos planos de carreira para rebaixar salário, tanto no ensino presencial e, muito pior ainda, no ensino à distância. Depois o Gabriel, o professor Gabriel, vai poder concluir com outros exemplos, porque está realizando um grande trabalho pessoal que foi da Laureate, realizou um grande trabalho com relação à precarização do trabalho docente no ensino à distância, mas em relação ao quadro salarial desses grandes grupos mercantis, eu, particularmente, lá na Federação, estamos trabalhando com a ideia de que está havendo uma cartelização de salários. Cartelização de salários para baixo. Os grandes grupos econômicos estão estabelecendo um nível máximo salarial. E, nos últimos semestres, vêm demitindo regularmente professores com salário mais alto para, a partir de planos de carreira que estão sendo subdimensionados, contratar os mesmos professores em outros agrupamentos econômicos por salário mais baixo. Dentro de pouco tempo, aqui no estado de São Paulo, o salário mais alto que um professor poderá atingir nesses grupos econômicos e mercantis será, no máximo, algo em torno de 45 a 50 reais, por incrível que pareça. Qualquer titulação que ele tenha, DOC, doutor, pós-doutorado, etc., porque ele começa no último degrau de carreira, já que não há mais a exigência de uma categorização por titulação e nem por publicação. Então, é isso que, mais uma vez, nós estamos denunciando aqui e aproveitando o mandato de ANASE e a diligência que o mandato de ANASE faz em relação a isso, para poder levar essa denúncia para frente. Em maio deste ano, o site investigativo Agência Pública descreveu como um grande conglomerado, a Laureate, que é dona da FMU e da Anhembi Morumbi, forjava dados sobre o seu ensino à distância. O professor Gabriel Teixeira conta como foi essa investigação. Gabriel, como foi o envolvimento de vocês com a agência pública e o que vocês apuraram nesse levantamento? Então, inicialmente registrar que todo esse levantamento foi feito pelos próprios professores, num diálogo tanto com a federação, e com o mandato do professor Gianazzi, e esse dossiê veio sendo gestado desde o primeiro semestre de 2018, e quando a gente percebe a contundência do material, tem uma grande repercussão, atingimos aí mais de 300 mil visualizações com essa reportagem e um desdobramento muito feliz para nossa surpresa foi de que novos professores e professoras também vieram a público entrar em contato com a agência e conosco, com o nosso grupo, documentando novos casos. Então, novas reportagens vão sair, a gente tem novos materiais sendo analisados de uma forma sistemática, sendo apurados pela equipe da agência pública, mas também pelo grupo de professores e de ex-profissionais da Laureate. Novas irregularidades vêm à tona e temos aí uma expectativa de que quanto mais a gente cutuque esse formigueiro, novas e cada vez mais contundentes informações venham a público. A tendência hoje nas faculdades e universidades privadas é de crescimento do EAD. Pouco mais de 4% em 2004, hoje
20% das matrículas são feitas em cursos de ensino à distância, em mais de 200 instituições e para um total que quase chega a 2 milhões de estudantes no Brasil. Queria também, concluindo, comunicar aqui que nós teremos também a participação numa audiência pública na Câmara dos Deputados no próximo dia 12 de setembro, às 9h30, lá na Comissão de Educação da Câmara Federal, exatamente para discutir esse posicionamento dos grandes grupos econômicos na mercantilização da educação desse país, na precarização das relações de trabalho, da remuneração docente e, principalmente, na precarização da qualidade de ensino. Obrigado. Obrigado, Celso Napolitano.